Hoje eu quero falar com você sobre a plasticidade neural. Você sabe o que é isso? Quando você aprende algo novo, você está fazendo uso da sua plasticidade neural. Ela é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reinventar. A plasticidade neural é vida. Quando nós paramos de aprender, nós deixamos de viver. Dito isso, eu gostaria de te ensinar algo hoje. Porém, tem um mistério nisso tudo. Porque se você aprende algo, mas não coloca em prática na sua vida, é como se você não tivesse aprendido nada. O segredo está na execução do aprendizado. Por isso, você precisa colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui. E a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos lá? Nesse vídeo, eu vou te falar quais são os aprendizados mais importantes para a sua vida. Eu peço que você examine sua mente, porque se você não tiver algum desses aprendizados, você precisa aprender o mais rápido possível, ok? Eu vou te dar uma lista desses aprendizados e o que você perceber que você ainda não tem, você deve buscar. O primeiro é o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é mais importante para mim? E o que eu estou buscando? Sem essas respostas, não faz sentido você buscar outros conhecimentos. Fica comigo nesse vídeo, porque você vai aprender sobre autoconhecimento hoje mesmo. Se você digitar eu quero aqui embaixo, depois eu vou gravar um outro vídeo sobre cada um desses aprendizados. E o próximo é a autoconsciência emocional, que é a percepção e a nomeação das nossas emoções e a mudança de reação diante das circunstâncias da vida. O próximo é a formação do nosso mindset e a sua transformação, que fala sobre a neuroplasticidade, sobre a formação e a reestruturação de crenças e também sobre a nossa visão de mundo. O próximo, a arte de se comunicar bem. Nós usamos a comunicação para tudo que a gente vai fazer na vida, não é verdade? Para tudo nós temos que nos comunicar. Então nós precisamos aprender sobre os tipos de comunicação verbal e principalmente sobre a nossa comunicação não verbal. E o último, relacionamentos poderosos. Você precisa aprender sobre os temperamentos, porque cada pessoa é de um jeito. De acordo com o temperamento que ela tem, ela vai ser de um jeito. E é muito importante quando a gente consegue identificar qual é o temperamento da pessoa, porque a gente já sabe exatamente como a gente interagir com essa pessoa. E dentro disso também tem a empatia, que é algo muito importante, e a seleção de companhias. Porque quando nós começamos a crescer, nós precisamos nos distanciar de certas pessoas. Depois que você aprender tudo isso, você estará pronta para sair em busca de outros conhecimentos. E como eu te prometi, nós vamos falar aqui sobre como adquirir o autoconhecimento. Adquirir o autoconhecimento é uma jornada contínua e profunda, e não um destino final. É como construir um mapa interno de quem você é, de suas paisagens emocionais, seus pontos fortes e fracos, seus valores e propósitos. Não existe uma fórmula mágica, mas sim um conjunto de práticas e hábitos que, quando cultivados com consistência, levam a uma compreensão cada vez mais clara de si mesmo. E agora eu vou te apresentar um guia prático sobre como obter o autoconhecimento. E eu vou te mostrar o caminho para você encontrar a resposta de 4 perguntas que são essenciais na obtenção do autoconhecimento. Que é: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é mais importante para mim? E o que eu estou buscando? Fica comigo até o final e anote tudo para você não esquecer. E já deixa um like para nós, porque esse guia vai transformar a sua vida. Vamos então à primeira pergunta, que é: quem sou eu? O autoconhecimento envolve observar e refletir sobre os seus pensamentos, emoções, comportamentos e padrões de reação. Eu vou te passar alguns tópicos que vão te ajudar nessa jornada. E o primeiro é: faça da auto-observação um hábito. Esteja aberta às suas emoções. Observe como você se sente em diferentes situações. O que dispara sua raiva, sua alegria, sua tristeza e sua ansiedade? E o que você faz com essas emoções? Nomeá-las e compreendê-las é o primeiro passo. E observe os seus comportamentos. Como você reage sob pressão? Como se comporta quando está feliz, frustrado ou com medo?
Há padrões repetitivos em suas ações? Acompanhe os seus pensamentos. Nós não podemos deixar nossos pensamentos passar despercebido. Temos que estar ligadas nisso. Quais são os pensamentos predominantes na sua mente? São positivos, negativos, autocríticos? Eles te impulsionam ou te paralisam? Tudo isso são questionamentos que nós precisamos fazer sobre nós mesmos. Porque nós precisamos nos conhecer. Somos a pessoa mais importante para nós. E por isso devemos saber exatamente como nós funcionamos. E o segundo tópico é: pratique a reflexão intencional. Você precisa ter um diário de reflexão. Reserve de 10 a 15 minutos para você anotar o que aconteceu e que mexeu com você. Como você se sentiu em determinada situação. E, principalmente, o que você aprendeu com isso, que da próxima vez você faria diferente. Você não precisa ser perfeita, mas seja honesta com você mesma. Coloque no seu diário perguntas como: o que me tirou do sério hoje? Ou o que me deu energia? O que eu aprendi sobre mim mesma nesta situação? Qual foi o maior desafio desse dia e como eu lidei com ele? Percebe como são importantes essas perguntas? E no momento que você responde essas perguntas, a sua mente vai se abrindo. E você vai percebendo se você agiu de uma maneira que você não considera legal. Se você não agiu bem, você vai pensar sobre como você poderia ter reagido. E aí, de uma próxima vez, você já vai reagir bem melhor. Meditação e mindfulness são técnicas que te ajudam com essas reflexões. Porque elas te ajudam a observar os seus pensamentos e as suas emoções sem julgamento. Isso aumenta a sua consciência no momento presente. E a consciência dos seus estados emocionais também. Comece com 5 minutinhos por dia. Não vai atrapalhar a sua rotina. E você vai perceber uma grande melhora na sua relação com você mesma e até na sua relação com os outros também. Tenha momentos de silêncio e solidão. A solidão nem sempre é ruim. Precisamos de um momento a sós conosco. Nessa vida agitada, é essencial criar espaços para apenas ser, sem distrações. Isso permite que a sua mente processe informações e insights aparecem. E o terceiro tópico é: explore os seus valores e crenças. Identifique os seus valores fundamentais. O que é negociável para você? O que te move? Por exemplo, liberdade, segurança, contribuição, família, integridade. Nossas decisões e frustrações muitas vezes vêm do alinhamento ou desalinhamento com esses valores. E questione as suas crenças. Quais são as verdades que você carrega sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo? De onde elas vieram? Elas te ajudam ou te limitam? Por exemplo, você pode ter crenças como: eu não sou boa o suficiente. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Percebe como isso te limita? Você precisa contestar essas crenças. Se você acha que não consegue fazer algo, você precisa pensar: se as outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Qual a diferença que eu tenho dessas pessoas? E você vai perceber que não existe diferença, porque todos nós temos um cérebro. Todos os seres humanos são capazes, porque nós podemos pensar e podemos buscar respostas. Mas no momento que a gente pensa: eu não consigo, a gente se paralisa. Com esse pensamento, nós não conseguimos achar respostas. Então, você precisa começar a mudar isso. Ao invés de você falar: eu não consigo, diga: eu vou tentar. Eu vou fazer e ver no que dá. Entende? Sem cobranças. Porque no momento que você se dispõe a fazer, você vai conseguir. Mesmo que não dê certo de primeira, faça uma segunda. Faça até conseguir, ao invés de dizer que não consegue fazer. Percebe como vai mudar a sua vida? E o quarto tópico: busque feedback construtivo. Peça isso para uma pessoa de confiança, para alguém que goste de você, um amigo ou familiares, uma pessoa que você confia. Peça um feedback honesto sobre as suas qualidades, seus pontos fracos e como essa pessoa te vê. E esteja aberto para ouvir, mesmo que seja desconfortável. Precisamos estar abertos a críticas. Encare o feedback, mesmo que não tenha sido solicitado, como uma oportunidade de aprendizado e não como um ataque pessoal, porque assim nós crescemos.
E o nosso quinto tópico é: experimente e aprenda com as experiências. Saia da zona de conforto. Precisamos nos desafiar a fazer coisas novas. Quando experimentamos coisas novas, nós descobrimos novas habilidades, coisas que a gente nem sabia que conseguia fazer. Descobrimos novos interesses e podemos perceber como nós reagimos a situações desconhecidas. Analise as suas conquistas e fracassos. O que você aprendeu com o seu sucesso? Ou o que você aprendeu com os seus erros? As duas experiências são fontes ricas de autoconhecimento. Quem são as suas referências? Pessoas que você admira. As qualidades dessas pessoas são coisas que te atraem. E isso pode ser reflexo de valores potenciais seus e algo que você deseja desenvolver em você mesmo. Por fim, o nosso sexto e último tópico: considere apoio profissional. Terapia? Um terapeuta pode ser um guia fundamental nesse processo. Ele oferece um espaço seguro para explorar as suas emoções, seus padrões de comportamento, traumas passados e medos, te fornecendo ferramentas e insights que você não conseguiria sozinho. Lembre-se que o autoconhecimento é uma jornada contínua. Você nunca chega lá, porque nós estamos sempre em evolução. Seja gentil com você mesma, porque tem dias que a reflexão é dolorosa ou frustrante. Seja autocompassiva. Acolha as suas imperfeições e celebre os seus progressos. O autoconhecimento não serve só para você saber, ele deve te impulsionar a decisões mais conscientes, a viver de forma mais alinhada aos seus valores e a buscar a sua plenitude. Ao incorporar essas práticas no seu dia a dia, você estará construindo uma base sólida de autoconhecimento que vai impactar positivamente em todas as áreas da sua vida. Qual dessas práticas você sente que você poderia começar a implantar já? E agora nós vamos para a segunda pergunta desse processo, que é: o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta é uma das mais profundas e universais que um ser humano pode fazer. Ela reflete a busca por propósito, por um sentido maior para a nossa experiência, algo que nos motive e nos guie. Encontrar essa resposta não é uma questão de descobri-la pronta, mas sim de construí-la e refiná-la ao longo de uma vida. É uma jornada de autoconhecimento profundo e experimentação. E eu vou te apresentar um caminho que vai te ajudar a entender o que você está fazendo aqui. Serão mais 4 tópicos muito importantes. Anote para você não esquecer. Anote e coloque em prática na sua vida. O primeiro é o autoconhecimento como bússola. A jornada externa começa com a jornada interna. Identifique os seus valores fundamentais. E voltamos aqui a falar dos valores. Identifique os seus valores fundamentais, porque isso é muito importante. Seus valores são os seus princípios mais profundos. É aquilo que norteia as suas decisões e te dá um senso de integridade. Pode ser autonomia, conexão, contribuição, criatividade, segurança, aprendizado, justiça e etc. Quando você vive alinhada com os seus valores, você tem uma sensação de propósito. E reconheça suas paixões e interesses. Nós precisamos saber isso. No que você ama passar o seu tempo? O que te energiza? O que te faz perder a noção das horas? Pode ser um hobby, um tema de estudo, uma causa social. Essas são pistas para onde a sua energia e sua atenção querem ir. Aprenda sobre os seus pontos fortes e talentos. No que você é realmente boa. Onde você se destaca com menos esforço. Pense em suas qualidades de caráter, como empatia, resiliência, liderança, organização, habilidades que você usa no dia a dia. Explore as suas dores e desafios, tanto no presente quanto do passado. Muitas vezes o nosso propósito emerge nas nossas próprias feridas, aquilo que nos causou sofrimento ou que nos indigna no mundo. Pode ser uma área onde nós somos chamados para fazer a diferença. Seja ajudando os outros a superar algo ou a lutar por uma causa. Observe as suas emoções, aquilo que te gera uma profunda sensação de alegria, realização ou até mesmo uma tristeza sobre algo que você valoriza e que foi perdido ou não está como deveria. Isso são poderosos indicadores de propósito. E tópico número 2, que é sobre o impacto e a contribuição. Olhe para fora. O propósito raramente é apenas sobre você.
Ele geralmente envolve a conexão com algo maior. Identifique as necessidades do mundo. Quais problemas e desafios você percebe ao seu redor? Na sua comunidade, no seu trabalho, no mundo. Coisas que tocam você, onde você percebe uma lacuna, uma dor que você gostaria de ajudar a aliviar. Pense em como você pode servir, os seus talentos e paixões, que podem servir para fazer uma diferença positiva na vida das outras pessoas. Ou uma causa em que você acredita. Mesmo pequenas contribuições podem ter um grande significado. Conecte-se com comunidades e causas. Participe de grupos de voluntariado, movimentos sociais ou profissionais que estejam alinhados com seus valores e interesses. O engajamento também pode revelar o seu propósito. E o nosso terceiro tópico é o propósito em movimento. São ações e experimentação. O propósito não é algo que você vai encontrar sentada. Ele se revela na ação. Nós precisamos experimentar e testar. Não espere a resposta perfeita para começar. Escolha uma área de interesse seu, um problema que você queira resolver e comece a experimentar. Você pode fazer um curso, um projeto pequeno, converse com pessoas da área, voluntarie-se. Muitas vezes o propósito se clarifica no processo de fazer. E esteja aberta à evolução, porque o seu propósito pode mudar, crescer e se adaptar ao longo da sua vida. O que te move aos 20 anos pode não ser mais algo que te mova aos 50. Permita-se essa flexibilidade e reavaliação. Haja pequeno, mas com consistência. Não é preciso uma revolução imediata. Um pequeno passo na direção de algo que você acredita que seja o seu propósito todos os dias gera um impacto cumulativo enorme. E aprenda com fracasso. Se algo não der certo, encare como um aprendizado. Cada tentativa te dá mais informações sobre o que realmente funciona para você e sobre o que realmente te preenche. E o nosso quarto e último tópico é integração e reflexão contínua. A jornada é um ciclo de fazer e refletir. Tenha um diário de propósito. Mantenha um registro das suas experiências, insights, momentos de alegria ou até de frustração. Pergunte-se: o que me fez sentir mais viva hoje? Onde eu me senti mais alinhada com quem eu realmente sou? E busque feedback. Converse com pessoas que te conheçam bem. Às vezes as pessoas veem em nós propósitos que nós ainda não reconhecemos. Tenha paciência e autocompaixão. Encontrar o propósito é um processo, não uma corrida. Haverá momentos de dúvida e de desânimo. Seja gentil com você mesma e confie no processo. Saber o que você está fazendo aqui no mundo é um convite para uma vida mais autêntica, significativa e alinhada com a sua essência. Um convite para expressar a sua singularidade e contribuir de uma forma que só você pode. Qual desses caminhos você sente que te chama mais para você começar a explorar? E vamos à terceira pergunta. O que é mais importante para mim? Saber o que é importante para você é o cerne do autoconhecimento e da base para uma vida autêntica e com propósito. Nós chamamos essas coisas importantes de valores pessoais. Eles são os princípios, as crenças e as qualidades que você considera mais significativos e que guiam as suas escolhas, os seus comportamentos e as suas prioridades. Quando você vive alinhada aos seus valores, você se sente mais realizada, se sente motivada e em paz. Quando age contra eles, surge a frustração, o estresse e o vazio. Eu vou te mostrar algumas maneiras de descobrir o que realmente é importante para você. Esse processo envolve reflexão, autoobservação e, muitas vezes, exercícios práticos também. Primeira coisa, reflexão sobre experiências passadas, ou seja, seus altos e baixos. Volte no tempo e lembre-se de momentos em que você se sentiu mais feliz, realizada, orgulhosa de você mesma ou com um profundo senso de satisfação. Pergunte-se o que estava acontecendo, quais qualidades suas você estava usando nesse momento, que tipo de impacto você estava gerando e quais princípios estavam em jogo. Por exemplo, você estava ajudando alguém,
Você estava criando algo novo? Você estava aprendendo algo interessante? Ou você estava com a sua família? Tudo isso é muito importante nós sabermos. E você também precisa lembrar de momentos de frustração, raiva, angústia. Pense em situações que você se sentiu profundamente irritada, injustiçada, triste ou desmotivada. E pergunte-se: o que foi violado? Qual princípio seu foi desrespeitado nesse momento? Por exemplo, a sua autonomia, a sua honestidade, a sua liberdade ou sua necessidade de justiça. As dores nos revelam o que nós valorizamos. Por isso é muito importante você descobrir o que estava sendo violado nesse momento que você não estava bem. E a segunda coisa é o exercício da pessoa ideal ou o epitáfio. Você sabe o que é epitáfio? É o que será escrito na sua lápide, depois que você se for. O que vai estar escrito ali sobre você? E esse é um exercício de imaginação. Você se imaginando no seu funeral. É o seu funeral e ali estão as pessoas mais importantes da sua vida. O que essas pessoas estão falando sobre você? E aí você vai se perguntar o que você gostaria que elas dissessem sobre quem você foi. Quais qualidades elas destacariam? Que tipo de vida você gostaria que elas falassem que você viveu? Qual legado você gostaria de ter deixado? Por exemplo, ela foi uma pessoa corajosa que sempre buscou a verdade. Ela sempre colocou a família em primeiro lugar. Ela nunca parou de aprender e se inspirar. As palavras que você deseja ouvir refletem os seus valores mais profundos. Agora, o seu eu ideal. Se você pudesse ser a sua melhor versão, que tipo de pessoa você seria? Quais qualidades você incorporaria? Como você agiria? E agora a terceira coisa, lista de valores e classificação. Você pode procurar na internet essa lista de valores, que isso vai te ajudar também a definir quais são os seus valores. Você vai encontrar centenas de palavras, como amor, liberdade, segurança, aventura, criatividade, honestidade, crescimento, saúde, família, comunidade, aprendizado, contribuição, autonomia, estabilidade, beleza, etc. Anote todas essas palavras e vai eliminando conforme você sente que não tem tanto valor para você. As que têm menos valor você vai eliminando. E assim você vai chegar nos 5 principais valores e isso é muito importante você conhecer. E nós precisamos viver de acordo com esses valores. Agora vamos à seleção e priorização. Leia essa lista e selecione de 20 a 30 palavras que mais ressoam com você. Depois reduza essa lista para 10 palavras. E agora o desafio. Reduza para 5 palavras, porque isso vai definir quais realmente são os seus valores. E aí você vai anotar o que é mais importante para você desses 5, para você colocar em ordem de prioridade, para você saber o que é mais importante. Entende? E a quarta coisa é, observe as suas escolhas diárias, porque isso também vai te ajudar a perceber quais são os seus valores. Por exemplo, onde você gasta a maior parte do seu tempo livre? Com o que você se ocupa quando você não precisa fazer nada? Por exemplo, se você gasta muito tempo lendo, o aprendizado é importante para você. E isso pode ser um valor. Se você gasta tempo com causas sociais, a contribuição ou a justiça pode ser um valor. Em relação ao dinheiro, como você gasta o seu dinheiro? Por exemplo, se você gosta muito de viajar, a aventura pode ser um valor alto para você. Ou a experiência. Se você gasta com cursos, o crescimento é importante para você. Se você gasta com doações, a generosidade é importante para você. Percebe? Você observando as suas decisões também vai te ajudar nisso. Pense nas decisões importantes que você já tomou na sua vida. O que te motivou a tomar essa decisão? Quais princípios guiaram a sua escolha? E a quinta coisa é o exercício de um dia sem. Imagine que por um dia ou uma semana você não pudesse viver um determinado valor. O que aconteceria? Como você se sentiria? A intensidade do desconforto que você sentir vai indicar a importância desse valor para você. Por exemplo, e se por um dia eu não pudesse ser autêntica e tivesse que fingir ser quem eu não sou? Como eu me sentiria?
Se a resposta for péssima, então a autenticidade tem um alto valor para você. E a sexta coisa é você pedir feedback para as pessoas importantes para você. Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar algumas respostas. E as pessoas que estão à nossa volta, elas enxergam melhor do que nós. Pergunte para elas o que elas consideram que é importante para você. Isso também vai te ajudar. Como você expressa esses valores podem mudar ao longo da vida. Portanto, revisite essa reflexão periodicamente. Ao identificar os seus valores, você terá uma bússola interior poderosa. Isso não só te ajuda a tomar decisões mais alinhadas com esses valores, como também a entender o que te motiva, o que te frustra e como construir uma vida que ressoa verdadeiramente com quem você é. E agora a nossa quarta e última pergunta: como saber o que você está buscando? E o primeiro tópico da resposta para essa pergunta é: comece com o porquê. Agora que você já sabe quais são os seus valores fundamentais, você vai se perguntar se existe algum desses valores que você não está vivendo, que você não está praticando. Por exemplo, se você percebeu que liberdade é um valor alto para você, você precisa buscar a sua autonomia ou mais tempo livre. Se você percebe que a contribuição tem um valor alto para você, você precisa perceber quais são as formas de você estar exercendo esse valor, ajudando pessoas. O que você está buscando está ligado ao seu propósito. O que você precisa alcançar para viver mais esse propósito? E o segundo tópico é: visualize o seu futuro ideal. É o exercício da vida perfeita. Feche os seus olhos, imagine a sua vida daqui a 1 ano, daqui 3, daqui 5 e pergunte-se: como é um dia ideal nessa vida que você está imaginando? Onde você está morando? Com quem você está se relacionando? Que tipo de trabalho ou atividades você está fazendo? Como você se sente emocionalmente? Tem paz, alegria, entusiasmo? Que problemas e desafios você não tem mais? Que tipo de contribuição você está fazendo? Como está sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos? Anote tudo e não se censure nessa fase. Deixe a imaginação fluir livremente, sem pensar neste momento em como vou conseguir isso. Nesse momento você precisa imaginar que tudo é possível. E o exercício do e se você tivesse garantia de sucesso e recursos ilimitados, o que você faria? Quais projetos você iniciaria? Que mudanças você faria na sua vida? Isso revela os desejos mais profundos e ambiciosos. E o terceiro tópico: identifique as fontes da sua frustração atual. O contraste é a chave. O que te frustra, te irrita ou causa desânimo na sua situação atual? Geralmente, o que nos incomoda é o oposto daquilo que nós estamos buscando. Por exemplo, se você se sente frustrada com a falta de reconhecimento no seu trabalho, talvez você esteja buscando justamente isso, o reconhecimento. Se a falta de tempo é um problema, então você busca mais autonomia ou uma melhor gestão de tempo. Aprofunde, use a auto-observação e o seu diário para você identificar os gatilhos das suas frustrações. Isso vai iluminar e mostrar o que está faltando. E o quarto pilar: explore seus desejos e aspirações latentes. O que você sempre quis fazer, mas adiou? Quais sonhos foram guardados na gaveta? Quais conversas você evita ter? Isso pode indicar uma busca por mais clareza, autenticidade ou resolução de conflitos. O que você inveja de forma saudável em outras pessoas? Não para copiar, mas para entender as qualidades, as conquistas ou o estilo de vida da pessoa. Isso representa o que você também almeja. O que te traz curiosidade constante? A curiosidade é um sinal de que algo te interessa profundamente e pode ser uma área de busca. O quinto pilar: liste e priorize as suas buscas. Depois de todas essas reflexões, você terá uma lista de desejos, aspirações, mudanças e objetivos. Agrupe por área da sua vida. Separe em categorias como carreira, finanças, saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, lazer e contribuição. E priorize. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez, não é verdade? Então priorize 3 das coisas que você percebe que você está buscando por vez. Você coloca 3 ali, faz a sua meta
com essas 3 coisas e depois uma outra meta com mais 3 coisas. E assim você vai conquistando e você vai realizando. Comece com as 3 primeiras coisas e perceba quais dessas te dá mais energia para você continuar. E por fim, o 6º pilar, transforme as suas buscas em objetivos SMART. Uma vez que você tem ideia do que você está buscando, transforme esses grandes desejos em objetivos claros e específicos. Por exemplo, o S do SMART é específico, porque está em inglês, e quer dizer o que exatamente você está buscando. O M é de mensurável. Como eu saberei que alcancei o que eu estou buscando? O A é atingível. É realista isso que você está buscando? O R é de relevante. Isso importa para mim? Está alinhado aos meus valores? E o T é de temporal. Quando? Qual o prazo disso? Lembre-se, clareza sobre o que você está buscando não precisa ser instantânea ou perfeita. Ela se desenvolve conforme você explora, experimenta e reflete. Comece com uma intenção. Permita que a jornada revele os detalhes. Qual dessas abordagens te parece mais instigante para clarear o que você está buscando? Eu espero que você tenha anotado tudo o que foi falado aqui e coloque em prática na sua vida. Faça uma reflexão sobre tudo isso e perceba o que você precisa fazer para que você mude a sua vida, para que você conquiste o seu autoconhecimento, porque esse é o tópico mais importante da sua vida. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que é importante para você. Se você deseja que eu faça um vídeo sobre cada um dos tópicos que eu te passei no início do vídeo, comente "eu quero" aqui, que eu vou gravar um vídeo para cada tópico. E isso será muito importante para você. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para nós, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toca no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Te agradeço imensamente por estar comigo até aqui e desejo muito que você consiga adquirir o seu autoconhecimento. Um beijo, até nosso próximo vídeo.